E aí agora por esse ângulo, por essas ferramentas, e será que a gente não está mais próximo do que nunca nesse sentido, assim? Lógico, tem essa história que aconteceu, mas eu sou otimista. E eu vou tentar fazer mapa, nós vamos remar para chegar a isso. O papel do influencer, né? Você sabe que eu não tinha pensado por esse ano? Realmente, uma coisa que eu já observei, recentemente as pessoas estão sendo mais cobradas a emitirem posicionamento, as pessoas do mundo artístico. Dando alguns exemplos, né? A Juliette, que venceu um Big Brother, comprou uma briga contra o presidente, recentemente nas redes sociais. Os sertanejos universitários e jogadores de futebol, alguns têm comprado a briga pró-presidente. Alguns, como o Tico Santa Cruz, outros estão comprando briga pelo Ciro. Outros, tenho certeza que o Moro vai ter também apoios simbolicamente relevantes caso ele venha a concorrer. Digo sempre esse asterisco porque quando ele não disser, quem sou eu para dizer? Ele precisa dizer o que ele vai ser, né? Então, realmente, olhando por esse prisma de que o influencer... Eu lembro, vocês devem lembrar, o Neymar fez um vídeo apoiando 2, 3 dias antes da candidatura do Aécio, que eu acho... O Ronaldo é muito amigo do Aécio, o Ronaldo, cuja agência tem ligações com o Neymar, então o Ronaldo fez a ponte e o Neymar fez um vídeo pro Aécio. Que, a meu ver, foi um grande erro de marketing soltar tão em cima. Precisava ter sido 5, 6, 7 dias antes, porque o Neymar era a maior figura e é a maior figura, e todo mundo sabe hoje que ele é defensor do presidente, a Juliette que venceu o Big Brother é contra. Então, o que essas pessoas emitem de pensamento... eu dei aula para uma garota, o nome dela é Lívia, o arroba dela, inclusive, é só Lívia. Você vê que ela é importante. Verdade. Ela se tornou uma influencer no campo da moda, que eu tenho certeza que se ela emitir uma posição, por exemplo, sobre não usar produtos de origem X, muita gente que segue ela vai tomar essa postura. E talvez dezenas de milhares de pessoas. Então, quando o Pedro apresenta esse viés de que o influencer hoje talvez seja muito mais relevante do que tempo de TV, do que o debate da Rede TV e da Record ou da Band, com todo respeito, né, essas emissoras, mas a minha esposa, que é historiadora, eu trabalhando numa campanha à prefeitura em 2016, ela não ficava acordada para assistir, quem dirá. Da Globo ela Dirá eu. viu, da Globo ela viu. Então, assim, essas pessoas podem ter papel fundamental, e aí você está tendo um lado visionário, porque aí nós estamos indo para além da rede social. Isso. O pós-rede social é o digital influencer. O papel dele na política é algo que eu nunca tinha refletido, mas que há um potencial de fazer um estrago Relevante. relevante. Porque, por exemplo, o Bruno e Marrone, ambos são muito bolsonaristas. Aí muita gente falou, pô, o show desses caras nunca mais vai lotar. Com a minha com o meu amadurecimento, eu pensei, né, anos atrás talvez eu tivesse pensado isso, porque como o Bolsonaro está no centro do poder, ele é o centro do tiroteio, da rejeição, né? Esse é o problema. Quem está no poder é o centro da rejeição e pode ou não ser o centro da aprovação. Igual o Trump, falamos agora mesmo. Ele era o centro da rejeição, mas foi o segundo maior centro de aprovação da história dos Estados Unidos. Talvez nisso o Bolsonaro se inspire. Se não tiver um Biden, o Bolsonaro ganha de novo. E o que eu quero dizer, os shows do Bruno e Marrone, depois que eles resolveram expressar suas opiniões políticas, lotou sold out, esgotado. Então, assim, Tudo. Olha muito, só. muito maluco esse pensamento. Realmente,
ele trouxe um viés que penso de ser quase impossível esse tabuleiro ser quebrado de alguma forma. Mas nesse mesmo bate-papo você traz o pensamento de que nunca estivemos tão próximos de revirar o tabuleiro como estamos agora. Então estamos em um impasse muito complexo. Esperamos o ano que vem para isso, ver. E a ideia é fomentar isso. E até em campos práticos, assim. Como diz o poeta, tudo pode acontecer, Tudo pode ou acontecer. nada. Exato. E a gente gosta dessa troca, até nos bastidores, no dia a dia, Sim. de ficar horas e horas conversando, porque é justamente isso que vai crescer, amadurecer a gente. E até em campos práticos, o que eu vejo de influência, por exemplo, a gente segue o Bruno Perini, que é um cara, não sei se você conhece, se você acompanha, é um cara extremamente técnico, se pauta muito pela história também, pelos cânticos, os contos gregos e tudo mais. Isso, e eu vou te convidar depois para ver qualquer informação que ele dá, é extremamente baseado no passado, no presente, tudo muito bem embasado. Então, por exemplo, ele é um cara mais de finanças e que ele teria uma excepcional contribuição no campo do próprio capitalismo, da questão do que esses caras fazem com o próprio dinheiro deles. Ele tem um respeito, o Thiago Nigro, que é do Grupo Primo, que é extremamente relevante. E a gente vai pegar outras pessoas em outras áreas que é importante, seja da segurança, ou seja, da polícia, o que é possível fazer. Inclusive, minha família tem viés militar, até assim, como é que tá hoje? O que a gente pode fazer de fato? E fomentar essas práticas de, vamos trazer um terceiro. É possível fazer isso? Trazer essa construção do país como um todo. E se há uma reunião dos influencers mais E aí você chegou no importantes ponto, exato. em torno de uma candidatura, aí tudo bem, a pessoa vai ter que ser uma das que estão aí. Surgir uma outra pessoa, eu acho mais difícil porque a 89 era a nossa primeira eleição de voto direto. Então, tudo era muito novidade. Hoje, uma pessoa surgir do nada é mais difícil porque a gente tem acesso a muitas frentes. Mas se essa rede de influenciadores decide se voltar para o candidato X, Y ou Z, ele ganha uma musculatura principalmente entre o público que vai votar pela primeira vez ou que vai votar pela segunda vez, ou que está desiludido, aí volta nos que você conversou, 5, 6, 7, 8. E brasileiro desiludido com política é quase como fazer sol e chuva. Sempre tem sol ou chuva. Agora está chovendo em algum lugar no Brasil e está fazendo calor em outro. Então, realmente, é um fator que pode impactar e que talvez não esteja sendo visualizado. Porque, por exemplo, o Ciro, quem mencionei que faz uma pré-campanha tecnicamente interessante, embora Caetano Veloso, Tico Santa Cruz, esses caras o apoiem, e ele criou recentemente um quadro que chama Ciro Games. Aí ele chama uma galera nova para conversar. Mas ele ainda não fez uma rede de influenciadores como você aqui imagina comprarem o seu conjunto de ideias. Então, esse pensamento ele ainda não é vislumbrado no campo do marketing. E pode ser que, quando ele venha a ser aplicado, ele cause um efeito diferente do que o curso da corrida presidencial até o momento aponta, né? E porque também a questão do influencer, quando você, por exemplo, citou a sua aluna, né, Lívia, que, por exemplo, se ela fosse defender algum produto que não vai com alguma coisa, questão de animais, essas coisas, é uma causa dela e ela vai levar isso pro resto da vida. É uma filosofia que ela leva e isso aí não que seja imutável, mas é dela, é uma coisa que para ela talvez seja que tenha um valor. Quando a gente demonstra o nosso apoio a um ser humano, a um presidente, por exemplo, eu posso declarar apoio a você, mas amanhã tudo que você falou para mim você não cumprir na frente. Então eu acredito que existe um pouco de medo também dos influenciadores, dos influencers, né? De apoiar totalmente. Por exemplo, você vê, acho que é muito mais contra, existe muito mais influencer contra o presidente ou a política, apontando o dedo, por exemplo, pro Bolsonaro, sempre assim, do que a favor. Mas com certeza, porque eu tava vendo um cara na internet, ele apoiou o Bolsonaro e agora falou que só pega na guitarra que o Bolsonaro pegou depois que ele viu o Bolsonaro preso
Entendeu? Então, tipo assim, essa posição, acho que o influencer ainda vai ter um pouco de receio de apoiar 100%, porque é muito mutável, né? Sim, Principalmente a política. sim. E a questão do apoio direto, talvez é uma via, mas até a provocação inicial é do apoio indireto de fazer um bate-papo de estudo E é perfeito. Das ideias, né? das ideias. Debate Então das vou ideias. pegar quem são os maiores influenciadores financeiros. Por exemplo, o Thiago Nigro fez no canal dele que eu estudei e eu vi. Ele estudou o histórico dos candidatos. Ele explicou o que eu entendo hoje para negócios, para o dinheiro, o que é bom para o Brasil. Então ele vai dar a opinião dele ali No campo dele. no campo dele. E aí o outro vai dar nos campos artístico, cultural e tudo. E tudo nisso, ou seja, a gente vai ter pessoas independentes, influenciadores, que naquele conjunto, naquele mapa, Defendem as ideias. isso. E tendo esse intermediador, ou seja, essa pessoa que vai apresentar para o povo, olha, é genuíno, é um debate, vai estar ao vivo, todo mundo vai participar, tem esse intuito. E olha, pela opinião desses influenciadores nas suas áreas que lhe competem, que vivem, que é genuíno, que ele entende que é o melhor para o Brasil, indica-se que ele pode ser a via. Às vezes não direto, mas o indireto. A racionalização é o passo após o caos, né? Eu Isso. entendo que pode ser que estejamos chegando a um esgotamento tamanho e a um desgaste tamanho de enfrentamentos pouco construtivos, que é quase como aquele jogo que dois times são violentos o jogo inteiro, aí chega uma hora que o capitão fala pro outro aqui, Calma. chega, pelo amor de Deus, vamos pôr a bola no chão. Eu acho que essa estafa do enfrentamento, ela em algum momento vai chegar, porque, por exemplo, supondo que o segundo turno vá ser Lula e Bolsonaro, caso esse cenário se concretize, eu entendo que seja muito difícil algo despertar fervor popular de maneira mais competente do que esse vai ser o case do caos, assim. E se a gente chegar no auge do caos, com figuras buscando racionalizar, calma, gente, peraí. Por que você gosta? Me fala 3 virtudes dessa pessoa. Aí não gosto disso, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, do outro. Tudo bem. Mas o que você gosta? Não, é a mesma história. Colocando num exemplo, se você virar o cara que gosta do Lula ou do Bolsonaro, né? Então vamos pegar o que gosta do Lula. Se você tirar dele as palavras Bolsonaro, Globo, fascismo, genocida e mais uma, o cara que gosta do Lula, ele vai ficar um tempo mudo assim. Se você pegar o cara que gosta do Bolsonaro e falar com ele, ó, você não pode falar comunista, você não pode falar PT, não pode falar Lula, não pode falar MST, não pode falar CUT. E nem um fala fascista, o outro comunista, é isso mesmo. O cara que gosta do Bolsonaro vai ficar um tempo mudo. Então eu entendo que está na hora desse percurso que você pavimentou, de cada um no seu nicho, propiciar debates, e digo mais, há público para isso. E o que nos dá, enquanto ferramenta empírica, para a gente saber que vai ter público, além dos exemplos que você citou da área financeira? Se você pegar a audiência da Rede TV, somar com a audiência da Band, somar com a audiência do Canal Cultura, da TV Futura e da TV Brasil, então, tirando Record e Globo, se você somar a audiência dessa galera e o Bolsonaro falar, eu vou fazer uma live em que vou revelar se vou ou não ser candidato em 2022. Se você somar todas essas audiências e a live do Bolsonaro, vai ter mais gente na live do Bolsonaro. Então, a gente está fazendo um podcast que é uma ferramenta interessantíssima
que o cara vai escutar. Tem gente vendo domingo, tem gente que vai escutar. Ou seja, sempre vai ter aquela pessoa ávida por ouvir. E quanto mais isso for leve, quanto mais isso for, não vou usar a palavra entretenimento, mas próximo de uma linguagem atrativa, parece que o cara gosta do caos. Mas é porque ele só está tendo à disposição o caos. Se você oferecer para o brasileiro, é a mesma coisa de me perguntar. Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em 13, 14 foi brasileiro. Um desses 2 anos teve uma Copa do Brasil que a gente ia para pênalti todo jogo, quase o enredo padrão do atleticano. Aí alguém perguntou, puxa, mas não é muito mais gostoso vencer? Eu falei, não, de jeito nenhum. Prefiro que faça 3-0 e não ter nenhum pênalti. Então, assim, o brasileiro, ele é interessado pelo caos quando ele só tem o caos. Se você for reparar, a gente gosta do futebol. Futebol que agride? Não, do drible. Se você for reparar, a gente gosta da festa que usa droga? Não, do carnaval. Todo mundo tá feliz, samba, avenida, do não sei o quê. Então, assim, o brasileiro se dá bem com a felicidade, a gente se dá bem com a alegria. Não adianta o mundo da política tentar nos apresentar que o caminhar dos fatos se dá pelo confronto e pelo enfrentamento. O brasileiro não é assim. Ele está assim porque os protagonistas precisam de sangue no olho e de rejeição do outro.